Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então hoje a gente vai entrar, no caso, a falar mais um, entre aspas, um micro-organismo. Na verdade, ele vai ser uma entidade que a gente vai estar falando sobre os vírus, tá? Que eles são bem diferentes, no caso, de todos os micro-organismos vivos que a gente está estudando, né? Bactérias, fungos. Então, a gente vai falar e é mais ainda agora, né, da importância deles e da pouca informação que a gente tem sobre eles. Na verdade, a divulgação dessas informações sobre vírus são relativamente curtas, já que vírus não é, a gente não está falando que ele foi descoberto há 300 anos. Ele já está há muito tempo na Terra, mas as informações dela são recentes, tá? Então, onde a gente fala mais de vírus, normalmente a gente vê nas doenças. E como a gente vê, né, hoje, mais que tudo, em tempos de pandemia, temos o coronavírus, né, o COVID-19, o SARS-CoV-19. Então, a gente associa sempre os vírus com doenças, e principalmente as antigas, pessoal. Então, temos várias doenças antigas que não são tão antigas, na verdade, porque até agora elas estão presentes. Obviamente, estão mais contidas, né? Tem um nível de retenção e cuidado e prevenção um pouco mais agudizado, né? Mas elas ainda persistem no mundo. Uma delas, normalmente, é a poliomielite, que é uma doença tão antiga quanto a origem do mundo, né? No caso, se você pode observar, embora mais para frente a gente vai observar com mais detalhe, essa região aqui, né? Na verdade, um jeroglífico, que no caso são desenhos escritos pelos egípcios, na qual você observa uma mulher e um homem, né? No caso, esse homem tem o membro inferior direito com uma deformação, né? E totalmente, é, por assim falar, um pouco assim magro, né? Que parece que tem atrofia muscular, né? E isso, na época, isso foi falado que era uma poliomielite que atingiu a esse egípcio. Então, portanto, a doença já estava presente há muito tempo. Se observa as outras fotos, a gente fala também de varíola, no caso, fala de varíola, entre outros. Assim também, essa poliomielite que a gente vai ter, também tem a varíola, né, mostrando a influenza, o vírus de influenza, que até agora tem, nem tem aparecido vários, né, o H1N1, enfim, um dos mais recentes, a raiva, no caso, e a febre amarela. Elas são doenças pelas quais os vírus foram conhecidos. Só que aí tem, então, quer dizer que vírus somente por causar doenças, nem sempre. Porque de acordo com alguns artigos, no caso, a gente fala que vírus estiveram sempre desde a origem da Terra, da vida, né, no caso, e eles faziam parte, né, eram muito abundantes, no caso, antigamente. Então, se eram abundantes, então eles deveriam ter causado tantas doenças que deveriam ter erradicado muitas espécies, e não é bem assim. Portanto, se cria essa pergunta referente: seriam só causadores de doenças os vírus, né? Se eles são mais, né? No caso, se a gente observa, né, vírus em maior quantidade do que outros micro-organismos presentes. Se associa bastante que os vírus somente são causadores de doenças pelo contato que tiveram com os vetores, né? Vetor é aquele agente que vai transmitir, né? O que vai servir de hospedeiro desses vírus, no caso, tá? Então, o que eu sempre falei, né, o conceito de vírus, ele diverge muito de outros conceitos de bactérias, de fungos, de protozoários. O vírus, ele é mais que tudo um acumulado de quê? De quatro principais características, que no caso envolvem esse vírus, né, como nós vamos ver. Primeiro, eles são entidades, né? Já vou falando, eles não são organismos vivos como as bactérias,
os fungos, os protozoários, eles são entidades que não são vivos, não são seres vivos. E por quê? Então, como falo novamente, são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, qualquer dos dois. Tem vírus que tem DNA, como tipo HIV, ou vírus que tem RNA, como tipo parvovírus, tá? Assim também eles têm um revestimento proteico, no caso, que ele é revestimento proteico que eu já chamo de um envelope, né? Que pode ser também coberto de lipídios, proteínas e carboidratos que vem envolver a esse ácido nucleico. Aí eles se multiplicam no interior das células vivas, né? No caso, porque eles não conseguem viver, fazer o processo de multiplicação viral fora das células hospedeiras, tá? É uma coisa importante desses vírus. E elas induzem a síntese de estruturas especializadas. Para quê? Para que elas possam transferir essa carga viral, esse ácido nucleico viral, para outras células. Tá? Esse é um conceito dado, né, no caso, no livro de Tortora de Microbiologia. Então, com esse conceito, então a gente começa a ver historicamente como que se deu, né, o estudo dos vírus, onde a gente chama de virologia, no caso. E o vírus, né, antigamente era muito associado com veneno, no caso. E isso foi pesquisado bastante, né, pelo pesquisador Adolf Meyer, no caso em 1886, né, através do caso da folha de tabaco, que eles encontraram os vírus, que eles chamaram vírus do mosaico de tabaco. Tá? E eles observaram que eles tinham uma transmissão de uma planta doente para uma saudável. E que não era possível normalmente fazer um isolamento ou cultivar elas in vitro, pelas técnicas habituais que nós já observamos, né, no caso meios de cultura, líquidos, sólidos, semissólidos, enfim. Já mais para frente, em 1892, né, Dmitry Ivanovsky, ele falou que o vírus, no caso de mosaico de tabaco, era filtrável, no caso. Então isso que quer dizer? Que ele atravessava membranas, ele atravessava, no caso, estruturas ou filtros. Então, com isso se supôs que o tamanho dela era menor incluso que uma bactéria, sabendo que bactérias são menores que células sanguíneas, por exemplo. E a gente não conseguia saber e observar elas porque elas não eram somente observadas por microscopia óptica ou microscopia de luz, no caso, né? Não conseguimos porque são extremamente menores, no caso. Aí isso somente no caso, somente isso foi realizado lá em 1932 com a criação da microscopia eletrônica, através, né, do pesquisador Ernest Rusk, que era russo. Já em 1935 temos o pesquisador Wendell Stanley, que ele purificou, no caso, e descreveu as propriedades químicas e físicas do vírus do mosaico do tabaco, né? Com isso, ele facilitou a visualização ao microscópio eletrônico. Então, essas características que nós vamos observar, tem várias características gerais, principalmente essas 5 são características gerais de um vírus, né? Que normalmente a gente observa e pode aprender, no caso, nas diferentes fontes de informação, mas para frente a gente vai falar de outras mais específicas. Então, essas 5 características que a gente vai falar, basicamente, a primeiro, o tamanho que nós tínhamos falado, né? Já que ele era filtrante, né? Como tínhamos visto, que ele atravessava os filtros, então o tamanho se referia a isso. Assim também são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles não conseguem viver fora de outro organismo para eles se reproduzirem, né? Multiplicar a multiplicação viral, no caso. Elas têm um único tipo de ácido nucleico, seja DNA ou RNA. Eles não têm organização celular, já que eles não possuem organelas. Eles são agentes infecciosos patogênicos, que inclusive eles podem, no caso, causar infecções até em outros micro-organismos vivos, nesse caso, né, pessoal? E eles são onde que se encontram, pessoal? Elas estão amplamente
disseminadas na natureza, inclusive em ambientes extremos, né, como tínhamos visto em bactérias, né, aquelas psicotrófilas que vivem na Antártida. Aqui, mesma coisa, os vírus também estão presentes. E eles estão presentes não somente nesses lugares, lugares longe, que você nunca nem pensou que existia. E de acordo com artigos, no caso, falando sobre essa questão dos vírus, eles têm maior, no caso, maior disseminação desses vírus no mar. No mar temos uma quantidade grande, bem maior que aqueles que estão na terra, desses vírus. E esses vírus, no caso, vão ser específicos para cada tipo de célula, seja procariotos ou eucariotos. No caso, eucariotos, como vocês podem estar observando aqui, né? Então, em células animais, vegetais, fungos e protozoários. Já nos procariotos, bactérias, eles vão invadir bactérias e também arqueias, no caso. Lembra que estávamos falando, né, do Stanley, que ele tinha estudado as propriedades físicas e químicas, no caso? Nesse caso, a gente tem que saber como que se inativa viralmente esses vírus. Se dá através de 4 agentes, no caso, entre físicos e químicos, né? Como, por exemplo, né, um agente físico, a temperatura, que ela vai ser a 56 graus centígrados por 30 minutos, que causa uma inativação. Obviamente, temperatura ambiente também pode ter uma inativação viral, né? Isso aqui é muito leve. O que a gente pode conseguir melhor ainda vai ser se você diminuir essa temperatura para abaixo de 4 graus. Porque abaixo de 4 graus eles vão ter preservação de até anos. Obviamente, abaixo de 4 graus que a gente fala, né, estamos falando tipo nitrogênio líquido, que nós tínhamos estado falando em outras aulas de controle de micro-organismos, que nitrogênio líquido ele tem uma temperatura de menos 196 graus centígrados e ele é excelente, aí se preserva por anos esses vírus, pessoal. Outro agente físico, no caso, temos a radiação, seja gama, X ou ultravioleta. Dentro dos químicos agora, vamos ter os detergentes, né? Principalmente sabão, né? Água e sabão para inativar viralmente esse vírus para eliminar. Temos também os compostos clorados, como hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, né? Hipoclorito de sódio, água sanitária. E compostos fenólicos ou derivados dos fenólicos também, né? No caso. Então, só para acrescentar, qual que é as principais características desses vírus? Obviamente, temos falado, são agentes infecciosos, são parásitos intracelulares, não possuem metabolismo próprio, já que eles não têm, no caso, organelas. Elas não podem ser isoladas in vitro, normal como tínhamos falado. Não possuem enzimas relacionadas à síntese de proteína, todas elas vão adquirir através do organismo hospedeiro na qual elas vão invadir. Elas somente têm um único ácido nucleico, como nós tínhamos falado, DNA ou RNA. Passam por filtros que retêm bactérias, no caso, pelo tamanho, né? E uma coisa interessante, já que eles não são visualizados ao microscópio de luz, e a dimensão delas, normalmente, pelos vírus até agora, até o momento encontrados, vão de 20 a 1000 nanômetros, pessoal. Neste quadro aqui, eu estou colocando uma comparação entre vírus e bactérias. Tá? Praticamente, dentro das bactérias, nós colocamos aquelas bactérias típicas e aquelas bactérias atípicas, que são as rickettsias e as clamídias, que elas não coram gram. Por isso que elas são atípicas. E as bactérias típicas são aquelas que coram gram, né? Aí temos gram positivas, gram negativas. E essa comparação vai se dar com os vírus que tem, no caso, que podemos estar observando, né? nessa linha aqui, né? No caso dos vírus. Então, o que a gente toma de importância? Primeiro, já sabemos do que um parasito intracelular, ok, as bactérias não são. Outro exemplo, membrana citoplasmática. As bactérias têm, os vírus não têm, tá? Que nós tínhamos visto, como é o método de multiplicação? Normalmente as bactérias por fissão e os vírus vão ser através das cópias que eles vão produzir.
Eles possuem ribossomos. Lembra dos ribossomos que tínhamos falado, né? Síntese de proteínas. Os vírus não têm, porque eles vão pegar, obviamente, do hospedeiro que eles vão possuir. São sensíveis a antibióticos? Não, tá? E bactérias sim, né, no caso. São sensíveis ao interferon? No caso, bactérias não, mas vírus sim. E é aí que na próxima aula, obviamente nessa aula não vamos conseguir chegar a essa parte do tratamento farmacológico, né, na qual são sensíveis a interferon, tá? A forma desses vírus ela vai ser variada, como você pode observar. A gente vai ver algumas delas, no caso. Estamos até falando, mostrando aqui o vírus da varíola, né? No caso, a forma cilíndrica, são 360 nanômetros. O herpes vírus, no caso, né? Que produz o herpes zoster, né? O varicela zoster, enfim. Rabies, 180 por 80 nanômetros, HIV aqui presente, pessoal, 120 nanômetros. O SARS-CoV, que ele dá início aos coronavírus, são também 120 nanômetros. E o menor de todos que a gente vai ver vai ser os parvovírus, que produzem a parvovirose, que é uma doença que ataca bastantes animais também, né? Aqui os vírus da hepatite A, B e C, né, que vai entre 30 a 50 nanômetros, também são extremamente pequenos. O papilomavírus, né, do HPV. E esse maior de todos, pessoal, esse aqui é o evolavírus, tá? O vírus do evolavírus, que ele chega até quase 1000 nanômetros, galera. Tá? Incrível, né? Isso, na verdade, aqui são os vírus que no caso, invadem células eucariotas, tá? Não confundam que são vírus de eucariotos, né? Eles são vírus que vão invadir eucariotos, ou seja, células animais, células vegetais, protozoários, entre outros. Já temos aqueles vírus que invadem células procariotas, né? No caso, bactérias ou arqueias, tá? Aí temos vários delas, né, presentes. A comparação no tamanho, né, temos essa imagem mostrando, né, no caso na parte daqui atrás, que é essa parte grandona aqui, que seria, no caso, uma célula hepática humana, né, um hepatócito. E normalmente menor a ela temos, no caso, a bactéria, que ela é aproximadamente 3 micrômetros, né? E micrômetros é bem maior que nanômetros, né, pessoal? Já dentro dela temos as partículas virais, tá, galera? Aí temos vários que já tínhamos até visto agora há pouco, né? Que elas são tamanhos bem menores, tá? Elas são extremamente pequenos, né? No caso, não visualizados na microscopia óptica, parasitas intracelulares obrigatórios, necessitam de metabolismo celular ativo para replicação, que são dos hospedeiros. Eles possuem uma única espécie de ácido nucleico, tá? Aqui só comparação, que imagina que esse daqui seria o tamanho de uma bactéria do Staphylococcus aureus, tá? E observa como seria, né, com os... No caso aqui é outra bactéria, né, não tem problema. Mas aqui o poxvírus, o herpes vírus, o influenza, o picornavírus da polio, né, no caso eles são menores, né? Observa a diferença. Capaz nesse slide é a melhor comparação que a gente foi procurar, né? Porque, gente, na literatura tem inúmeros tipos de formas para você tentar entender o tamanho, que é bem melhor, bem diferente, tá? Aqui na figura podemos observar na margem superior esquerda temos essa célula sanguínea. Aí do lado temos uma bactéria. Se a gente faz o zoom, né, observa que a bactéria é maior. E do lado tem pequenininhos os vírus. Aí faz outro zoom aqui e observa aqui, ó. Aí tem as bactérias, e no caso os vírus presentes, do poliovírus, né, poxvírus, os bacteriófagos presentes, o vírus do tabaco e pequenos poxvírus também. Então, qual que é a diferença, né, se a gente for fazer entre bactérias e vírus? Primeiro, né, as bactérias são organismos vivos, unicelulares, de uma única célula.
Os vírus não, eles não estão vivos e eles não são células. Então a gente não pode chamar que os vírus são células, porque elas não são. O tamanho, né, ele varia de 20, no caso até 1000 nanômetros. E aqui, no caso, as bactérias são maiores do que 1000 nanômetros. Tá? As bactérias se localizam em um determinado tecido. Já os vírus, eles são de origem sistêmica, elas podem estar em qualquer momento. Mas assim, bactérias e vírus causam doenças, tem Kenkius disease, né? Então pode causar doenças, as duas. Elas se espalham, no caso, o mecanismo de transmissão delas pode se ver através da tosse, né? Ou entrando em contato com animais, pessoas que estão contaminadas, né? Elas têm uma possibilidade de serem curadas através da vacinação, tá? Elas são capazes de matar seres humanos e, no caso, diminuir a saúde humana deles, né, no caso. A estrutura dessa partícula viral, obviamente, vamos ter os vírus envelopados, que falamos normalmente que eles têm uma coberta proteica, né? Essa coberta proteica que está aqui dentro. E o envelope aqui, né? Essa parte de fora, o envelope que pode ser proteína, lipídio, carboidrato presente, tá? Isso, e temos os vírus não envelopados, ou NUS também chamados, na qual eles possuem também a mesma coisa que os envelopados, só que sem envelope, obviamente. No caso, o ácido nucleico por dentro, né, que possui um DNA ou RNA. O capsídeo, né, que é a estrutura que envolve elas, que é conformada por quê? Por unidades de capsômeros presentes. Assim mesmo, esse envelope que tínhamos visto dos vírus envelopados, eles têm sensibilidade a detergentes e solventes orgânicos, como tínhamos visto previamente. As formas dessas partículas virais, ela pode ser 3 formas. No caso, aqui podemos observar a poliédrica, tá? Um exemplo, os adenovírus, o vírus da varicela zoster ou catapora, a helicoidal, no caso, aqui se observa, mas professor, por que se chama helicoidal? Por que poliédrica? No caso da poliédrica, pelas formas, né? Formam poliedros, que são, no caso, estruturas geométricas com bastantes lados, bastantes ângulos e vértices, né, na verdade. Aí, das helicoidais, como tínhamos visto, temos o vírus da raiva, tá? Presente aqui dentro, que tem a estrutura, o ácido nucleico helicoidal. E temos as complexas. As complexas, como o próprio nome fala, são as complexas mesmo, né? Já que elas são totalmente diferentes com aquelas anteriores que não tínhamos falado. Tipo, o capsídeo, ele não é envelopado, ele se encontra fora, é a cabeça, né? Podemos falar desse vírus. Ele está seguido por uma vainha, no caso. Aí vai ter a base, né? Que é através de que são as caudas, né? E podemos observar aqui. Aqui só mostrou novamente o poliédrico. Esse aqui é um adenovírus mastadenovírus. Aqui temos o vírus helicoidal, envelopado. Aqui temos já o outro helicoidal, no caso aqui o vírus ebola, o ebolavírus, né? Como se queira chamar. Os complexos, no caso, também chamados de bacteriófagos, tá? Aqui podemos ter, no caso, o vírus da variola, é um caso disso. Tem também, quando são no caso dos envelopados, eles têm umas espículas presentes. Essas espículas, né, essa partícula viral, são características, podemos ter uns vírus da gripe, influenza vírus, e eles são detectados através do teste de hemaglutinina. Tá? Aí vai ter uma ligação receptores, né? No caso, e a gente observa a reação, que dá essa coloração, né? E esse aspecto presente. Beleza.
Como que é a origem do envelope viral que a gente estava falando? O envelope viral vai se dar quando já depois do processo de replicação viral, ou seja, o último passo, que é a liberação desse novo vírus, tá? Ele vai sair e ele vai pegar membrana celular, no caso, do hospedeiro. E assim ele fica, né, no caso, com esse reconhecimento. Aí ele não vai ser reconhecido facilmente depois. Aqui cada um deles vai procurar sua vida para outros cantos, né, invadir outras células, entre aspas. E isso se dá através de um mecanismo que a gente vai mais para frente, que é o brotamento. Assim também temos o espectro de células hospedeiras. O que são esses espectros? Não são fantasmas. Não, não, pessoal. Isso aqui, esse espectro, ele avalia, né, a quantidade de hospedeiros que, no caso, os vírus conseguem atingir. Temos aqueles que vão atingir células eucarióticas, né, como estamos observando aqui, em células animais, em vegetais, no caso. E tem as que atingem células procarióticas, no caso, bactérias, tá? Específico aqui, né? Esse ciclo lítico. Aqui a E. coli invadida, no caso, por esses bacteriófagos, que pode ser, por exemplo, a varíola. E normalmente, quando eles se ligam no caso, a essas bactérias, a gente consegue observar elas, no caso, no, no meio de cultura. Você observa que tem umas áreas de lixo celular que precisam uns halos de inibição presentes aqui na parte de baixo, né, onde tem o meio de cultura. Isso é característico e nos confirma a presença de um vírus que invadiu uma bactéria. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilo? Dá uma parada aqui se você quiser, vai no banheiro, porque daqui para frente é só pauleira. Não, eu tô brincando. Bora lá. Então, o isolamento e o cultivo dos vírus em laboratório vai se dar através, no caso, de animais de experimentação ou pode ser primatas ou camundongos, de preferência recém-nascidos, né, que estejam em período embrionário. Obviamente, hoje mais se trabalha com quem? Com ovos embrionados. Então, nessa técnica, ele é inoculado os vírus, no caso, em diferentes membranas extrafetais, né? Nesse pintinho, vocês podem observar. Normalmente, a produção de vacinas contra a febre amarela pelo Fiocruz, né? É muito importante o uso de ovos embrionados. Também podemos fazer essa cultura dessas células, no caso. E observamos, né, como tínhamos falado, né, essa ligação desses vírus em células. E se inoculam, né? E aí a gente, só assim a gente pode observar elas, né? Aí vamos ver através de um microscópio invertido, que não é nada mais do que porque, como se observa, é um meio líquido, né, nesta garrafa de cultura. Então, aqui embaixo tem as lentes, que normalmente eles estavam aqui em cima, né? Aí vamos a ver o efeito citopatogênico que vai acontecer dos vírus provocando nas bactérias ou nas células que elas vão, no caso, invadindo, né? Aí podemos observar corpúsculos de inclusão presentes, né? Característico, a lisis celular que acontece e a invasão nos sincícios, como aqui podemos ver. As etapas da replicação viral normalmente são 6 etapas, mas às vezes se acrescenta e se especifica duas mais aqui, que são essa transcrição e tradução, né? Então a primeira é a absorção, penetração, a descapsidação ou desnudamento, a replicação, a maturação e a liberação, tá, pessoal? Isso pode variar em vírus que tem DNA ou IRNA presente. Aqui as 6 etapas novamente, mostrando, né, a absorção, a adsorção, viu, pessoal? Penetração, desnudamento ou descapsidação, replicação, maturação e liberação, beleza? Normalmente, para o processo de adsorção, na verdade, vai ser a ligação,
entre, no caso, esse vírus com a membrana citoplasmática dessa célula. E para isso ela vai precisar bastante de quê? De um receptores virais que possuem, no caso, esses vírus, tá? O segundo passo é a penetração, como tínhamos falado, a entrada do vírus na célula, e ela vai se dar, no caso, por esses meios de translocação, endocitose e fusão. Obviamente, a translocação é a passagem direta da partícula viral através da membrana celular. Em seguida, a endocitose, que vai ser mediada por receptor, tanto para vírus envelopados como vírus não envelopados. E no último, a fusão, que ela somente acontece para vírus envelopados. No caso, essa endocitose mediada por receptor que acontece em vírus envelopados, estamos mostrando aqui, né, como acontece. Já mediada por receptor para vírus não envelopados, ela é um pouco diferente, porque ela vai mostrar, no caso, a esse vírus formando uma vesícula e envolvendo, no caso, esse vírus, tá? Envolve essa vesícula, se funde, no caso, com o vírus, tá? E aí vai começar o processo de replicação viral, né? A fusão do envelope do vírus com a membrana celular, que somente acontece em vírus envelopados, tá? Então, essa fusão vai se dar através da ligação, né, com a membrana celular. Aí ela vai perder, no caso, esse envelope e unicamente vai entrar quem? No caso, o capsídeo presente, né, o núcleo capsídeo viral que vai entrar no citoplasma da célula. O desnudamento, decapsidação, ela se refere a uma separação física das proteínas do capsídeo e genoma viral. Então, eles vão perder essas proteínas do capsídeo, no caso, né? Como podemos observar aqui, né? Vai ser nesse momento que perde, né, as proteínas que estão rodeando e somente vamos ter o quê? O DNA ou RNA viral. A replicação, né, vai ter a formação de novas cópias do genoma viral, e ele é importante porque vai se dar através da síntese das proteínas virais. Se não tiver síntese de proteínas virais, não tem replicação viral. Aí está associado a enzimas, proteínas do capsídeo que vão ser reutilizadas. E se esse vírus tiver envelope, as glicoproteínas do envelope também vão ser utilizadas. Observando que se for aqueles vírus que têm envelope, tá? Se for aqueles que não têm envelope, não vai utilizar essas glicoproteínas. Beleza, pessoal? Assim, né, esse genoma viral, ele vai ter, no caso, um processo de transcrição e tradução, primeiro dos genes, que a gente vai chamar os genes iniciais ou precoces, para depois ter essa replicação dele para a formação de uma cópia. E aí vamos ter os processos de transcrição e tradução desses genes já tardios, que a gente fala, e a formação de proteínas da fase tardia, no caso. Aqui estou mostrando para vocês, no caso, que conforme o tipo de ácido nucleico, os vírus utilizam diferentes estratégias para que tenham essa replicação do genoma. Uma coisa interessante aqui, galera, lembra que eu tinha falado que eles podem ser vírus com RNA ou DNA? Por que essa diferença? Porque os vírus que têm com RNA, quando eles entram na célula, né? No caso, eles são absorvidos, penetram e se inicia o processo de desnudamento, de capsidação, elas vão acontecer somente no citoplasma, em vírus que têm RNA. Já nos vírus que têm DNA, pessoal, já não. Aí eles vão entrar diretamente no núcleo dessa célula e iniciar o processo de replicação viral. Beleza, pessoal, essa explicação?
Aqui tomamos, por exemplo, no caso, o retrovírus, que a gente pode dar, por exemplo, o HIV tipo 1 e tipo 2, no qual chegamos, né, no caso, chega esse vírus do HIV e ele vai se ligar, né, a adsorção, aqui é no caso, a adsorção, e aí tem os receptores virais, né, que estão na membrana citoplasmática da célula hospedeira. Aí ela, no caso, vai entrar, né? Entra. E aí vai iniciar, obviamente, vai entrar até o núcleo e vai começar o processo de replicação viral, tá? Aí vai ter a geração de proteínas virais, no caso, e a formação de novos vírus que eles vão estar prontos para sair. Então, aqui é um processo de maturação, montagem e ensamblagem, no caso, e liberação delas. A maturação montagem, né, se baseia em proteínas estruturais que se associam espontaneamente aqui em os capsômeros, e daí eles viram o capsídeo viral, que envolve, no caso, esse ácido nucleico, para finalmente eles serem liberados. Essa liberação se dá de duas formas. Para aqueles vírus não envelopados, se dá através da lise celular, tá? Que é o rompimento da membrana, e aqueles vírus envelopados, eles vão ter dois mecanismos que até a gente comentou há uns slides atrás. O primeiro, que é o brotamento, na qual vai adquirir o envelope da membrana celular. E quando é um processo de exocitose, é quando adquire o envelope de membranas internas. Aqui, por exemplo, estamos mostrando esse brotamento. No caso, você observa já o vírus, e ele vai se ligar, obviamente, com a membrana citoplasmática, e ela adquirir esse envelope. Tá? De um brotamento e maturação, no caso de vírus envelopados na membrana plasmática, que vai ter uma interação do núcleo capsídeo aqui presente, né, no caso, com a proteína matriz e caudas citoplasmáticas aqui, das glicoproteínas do envelope. Aí vamos ter um primeiro momento, o brotamento, através da membrana plasmática, e adquisição do envelope. No 2 e 3, o egresso das partículas infecciosas. Já quando é por exocitose, a gente percebe que o envelope ele vai ser adquirido de estruturas internas, principalmente organelas. De quem? Do complexo de Golgi. Aí eles vão adquirir esse envelope para depois ele ser transportado pelo citoplasma através da vesícula. Lembra aquela vesícula que se formava, né? Essa vesícula que contém o vírus se funde com a membrana da célula e aí ela vai ser liberada para o meio extracelular através da exocitose. É importante lembrar de onde que ela adquire o envelope. Bom, os vírus têm tanto em plantas, no caso, mas eu coloquei aqui alguns deles que atingem o homem, né, o vetor principalmente, e o vetor, como ele acontece essa transmissão, vai se dar através de fezes humanas, injeção de sangue, aerossol, através de outros micro-organismos, no caso, através de mosquitos, se for dengue, febre amarela, enfim, isso depende do tipo. A patogênese da infecção viral ela vai se dar através das fases de contágio, penetração, disseminação e fase podrômica. Gente, é difícil essa palavra, não é? Prodrômica, tá? No caso, o contágio, entre o contágio e a penetração desse vírus, no caso tem as vias de transmissão, né, que a gente vai ver daqui a pouco, dos diferentes tipos de vias de transmissão horizontal, vertical e por picada de insetos. Então, no caso da chegada da disseminação, ela vai se dar através de quê? De 3 vias. A via linfática, vasos linfáticos, hematogênica, vasos sanguíneos e a neuronal. Na via hematogênica é a que é mais utilizada por esses vírus e por muitas bactérias, na verdade. Quando eles chegarem na fase prodrômica, aí a gente acontece o quê? O que é uma fase prodrômica? É uma fase prodrômica, ou pródromos, como fala, é quando só manifesta alguns sintomas que não são específicos da doença.
da doença viral, de uma hepatite, por exemplo. Ela me manifesta nada a ver com o que parece ser, né? No caso, é um exemplo hepatite. Então, ela pode se tornar até assintomática. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, porque assim, hoje a gente fala, né, estão se falando sobre coronavírus, pessoas que são assintomáticas, elas têm a doença e elas têm, no caso, não têm os sintomas nenhum, ou como também estão na fase prodrômica, que eles têm, no caso, sintomas bem baixos, bem quase que não percebe que o coronavírus, tá? Mas também vai ter aqueles que vão ter a infecção sintomática, né? Que são que apresentam os quadros que a gente tem observado, né, nesses meses de pandemia. Beleza, pessoal? É bem legal, né, entender isso, porque se você entende, né, como que hoje a nossa realidade, né, do coronavírus nos atinge. Então, essas principais formas de transmissão, como tínhamos falado agora há pouco, né, pela picada de artrópodes, pela transmissão vertical, né, via transplacentária, pela via horizontal. Pela via horizontal já está envolvida com as portas de entrada que a gente tem no corpo, como a pele, no caso, maiormente, conjuntivas, e sistemas abertos, no caso, como o trato respiratório, o trato digestório, trato genital. Também pode ser essa transmissão horizontal com transfusão de sangue ou em transplantes. Essas são as principais vias de transmissão horizontal, tá, pessoal? Essa transmissão horizontal, né, no caso das viroses, pode ser por via fecal oral também, né? Temos esse exemplo agora que a gente pode falar poliomielite, tá, né? Que ela é muito antiga, doença muito antiga, como eu falei, está desde presente desde épocas do Egito, né? Do Egito. E são problemas, no caso, que acontecia no passado, que até agora a gente tem, né? Alguns continentes, como o continente asiático, especificamente o Paquistão, e na África, o continente africano, na Nigéria, ainda temos pacientes, tem, no caso, pessoas contagiadas com o vírus da polio, embora tenha vacina desenvolvida. Temos o exemplo de transmissão vertical das viroses, e por exemplo a rubeola congênita, né? Que vai provocar nesse recém-nascido, pode trazer a morte também, né? Mas normalmente essa criança, ou esse recém-nascido, ele pode desenvolver catarata, glaucoma, retinopatia, microftalmia, surdez, uma das principais e mais perigosas, as cardiopatias presentes. O período de incubação que tínhamos visto, né, das diferentes fases, ela vai ser dependendo do tipo da doença, no caso. Se for a influenza, é 1 a 2 dias. Normalmente os resfriados, as gripes, as gripecinhas, né? Enfim, já temos a dengue, 5 a 8 dias presentes. Um exemplo, né, se a gente compara com outras, né, que são maiores, como AIDS, que são 1 a 5 anos, que é a maior de todas, hepatite B principalmente, uma das mais perigosas, 50 a 150 dias, a gente está falando quase 6 meses, enfim. Bem, e no caso, ela pode ser também aguda ou crônica, né? No caso de uma infecção viral aguda, temos a gripe. E se for uma viral crônica, já temos o HIV, o papilomavírus, o HTLV. Ela também pode ser que persistente, aquela que tem 2 quadros, que apresenta 2 quadros, por exemplo, a catapora, né? O vírus da catapora, ou da varicela zoster, o herpes zoster. O herpes vírus, né, no caso que atinge criança até os 10 anos, e se não, depois ele pode atingir adultos também, né? E o latente com recorrência, né, no caso quando a gente fala do herpes genital, né? E o herpes labial.
Beleza? Então, pessoal, essa história vai continuar ainda, né? Temos a segunda parte na qual estaremos falando um pouquinho mais sobre os agentes que controlam essas viroses, como também falar um pouco de vacinas e da situação atual do coronavírus e os meios como você trata e diagnostica ele. Beleza, pessoal? Essa aula vai estar no meu canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, né? Apoie o canal. E, no caso, ficamos até uma próxima. Obrigado, galera. Tchau, tchau.